O Ministério Público de Contas e o TCE Mato Grosso hoje têm a alegria de receber Leandro Carnal. O historiador vem a Cuiabá para fazer uma palestra em comemoração ao Dia do Servidor. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a primeira pergunta não dá para ser diferente. O que é um bom servidor público? Bem, aproximando-se o dia de São Judas Tadeu, ou seja, o Dia do Servidor Público, é uma ocasião para a gente refletir sobre uma figura histórica fundamental da administração pública brasileira, que é o servidor. A Constituição tem em um de seus artigos essas características pelo acrônimo LIMPE, ou seja, sobre a legalidade, a impessoalidade, tudo isso. São duas questões centrais para um servidor público. A primeira delas é a ética. O que rege o serviço público é a ética. Se eu prejudico o dono de uma empresa, é grave, mas eu prejudico apenas uma pessoa. Todo servidor público, inclusive eu como professor de universidade pública, ao prejudicar a minha empresa pública, a minha instituição pública, eu prejudico toda a sociedade. Por isso que é grave, é muito grave o desvio ético dentro do serviço público, porque ele não prejudica uma pessoa, ele prejudica toda a sociedade. Ética em primeiro lugar. Em segundo lugar, eficácia. Não adianta ser ético se a gente não trabalha. A gente não é pago exclusivamente para não roubar, que já é a primeira obrigação. A gente é pago para trabalhar. Esse sentimento que existe em democracias antigas e sólidas, democracias que têm tradição, de que sou eu que sirvo a população. Não é a população que me serve. Então, além da ética, a eficiência, a eficácia, que eu ofereço uma solução a uma sociedade que indiretamente me paga o salário através dos seus impostos e demanda naturalmente que eu seja não apenas honesto, ético, mas também eficaz, atingindo pleno êxito naquilo que eu tenho por fazer. Se nós associarmos ética e eficácia, ou seja, ação concreta e princípio moral elevado, nós teremos atingido plenamente o objetivo de sermos servidores públicos, que devemos aproveitar a ideia de uma estabilidade, não para que a gente se torne mais tranquilo, mas para que a gente tenha condições de atualização, de melhoria a cada instante, de um desempenho cada vez melhor e, com isso, implementar mais e mais a eficácia dentro de um campo ético. Muito bem. A gente percebeu, professor, que o nome dessa palestra, que é Ética e Corrupção no Mundo Contemporâneo, tem solução? Muitas vezes aparece como uma afirmação, que existe a solução. Em outros, como uma pergunta, tem solução? E aí eu te repasso, existe solução para o problema ético que nós vivemos hoje no país? Bem, ética e corrupção no mundo tem solução? Como pergunta, tem uma resposta muito clara. Tudo aquilo que foi provocado por seres humanos, tudo aquilo que foi feito por seres humanos, como a corrupção, pode ser mudado por seres humanos. A ideia do historicismo, ou seja, sempre foi assim. A ideia sociológica, todo mundo faz assim, é uma ideia mágica, porque muitas coisas eram de um jeito e deixaram de ser, muitas coisas se transformaram, e o fato de muitos errarem não justifica o erro. Logo, sim, eu não posso mudar a morte, eu não posso mudar a passagem do tempo, eu não posso mudar o movimento da Terra, eu não posso mudar a lei da gravidade, porque nada disso tem parte com o humano. Tudo isso é superior à força de um ser humano. Agora, pontualidade, ética, esforço pessoal, estudo, tudo isso é dentro do quadro que a gente chama de humano. Dizer que não pode mudar aquilo que é humano é acreditar numa imutabilidade religiosa fixa e perene que não existe no campo do humano. Grandes países que hoje brilham economicamente, como a Coreia do Sul, há 50 anos tinham o mesmo patamar de desenvolvimento do Brasil. Há 50 anos a Coreia do Sul era um país tão subdesenvolvido quanto o Brasil. Eis que a Coreia deu um salto político, deu um salto de investimento na educação. A Coreia do Sul hoje é um país do primeiro mundo. Há 50 anos ninguém usava cinto de segurança. Hoje, quase todo mundo usa. Há 50 anos, nós não tínhamos preocupação com cadeirinha de bebê ou questões ecológicas. Tudo isso foi mudado por educação, que se chama consenso, e coerção, ou seja, punição aos infratores. Consenso e coerção bem combinados são uma fórmula para uma sociedade se aperfeiçoar.
Pois é, e esse controle e coerção que o senhor está dizendo, não é basicamente a função do controle externo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas? Bem, do ponto de vista humano, o controle externo é muito importante. Se eu trabalhasse com seres ideais, anjos, espíritos, seria muito fácil eu pensar, basta distribuir a alguém a tarefa, estabelecer os parâmetros morais e éticos. Bem, nós somos humanos. E sendo humanos, nós precisamos combinar uma convicção pessoal muito profunda ao lado de uma visão externa que ajude a dar uma impessoalidade maior à ação, que é um dos princípios do artigo que fala da ação do servidor na Constituição. Essa impessoalidade com eficácia e eficiência, com ética, vendo que de fato eu tenho que fazer porque é o correto, mas existe uma intervenção externa, existe também punição, ou seja, a coerção que eu citei, isso é fundamental para todos nós. O maior sintoma do nosso colapso ético é sempre observar que diante do radar existem marcas de freio, ou seja, as pessoas param o carro diante da punição. Será bom o dia que as pessoas nunca andem acima da velocidade, unicamente porque é perigoso para ela e para as outras pessoas. Enquanto isso não existir, um bom radar na rodovia é essencial e uma boa educação para o trânsito, coerção e consenso. Eu quero agradecer por ter aceitado o nosso convite e aproveitar a oportunidade para que o senhor mande uma mensagem para os servidores do MPC e também do Tribunal de Contas. Bem, como servidor público também, como professor da Unicamp, eu queria estender um grande abraço a todos os meus colegas. Nós temos uma missão fundamental. Existe hoje um debate político muito importante sobre o tamanho do Estado. A minha posição é sempre a mesma, onde o Estado é essencial, ele deve crescer, onde o Estado é acessório ou concorrente com a iniciativa privada, ele pode diminuir, mas as pessoas precisam, no Brasil em particular, com as nossas grandes divergências sociais e regionais, nós somos fundamentais para a construção de um olhar que represente a sociedade, já que cada empresa representa apenas o interesse da empresa. Só você, servidor, só você que trabalha no serviço público representa o interesse mais neutro possível em favor de toda a sociedade e não em favor apenas de um interesse. Nunca deixe que alguém convença que seu serviço é desnecessário ou exaure as forças econômicas do Brasil. Sem servidores públicos éticos e eficazes, não existe o Brasil. Sigamos firmes nessa convicção. Muito obrigado, professor.